Olá companheiro e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 27 de setembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos com a companheira Rosângela, que é professora aposentada da UFRN e está lá na Alemanha, de onde nos fala das eleições alemãs ocorridas neste fim de semana. Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, comenta o cenário político na Argentina e na América Latina. E Amanda Oliveira, militante do PT no Rio de Janeiro, fala das lutas e da organização para o dia 2 de outubro no Rio e das lutas contra o governador Cláudio Castro. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast, lembrando que estamos numa semana que vai exigir muita organização e muita mobilização de todas e todos nós. No próximo sábado, dia 2 de outubro, em todo o país, teremos mais um dia de mobilização pelo Fora Bolsonaro. Assim como nós fizemos nos dias 29 de maio, 19 de junho, 3 de julho, 24 de julho, 18 de agosto e agora, mais recentemente, em 7 de setembro, precisamos ocupar as ruas do país. Dessa vez, com ainda mais força e ainda mais intensidade. Bolsonaro testou os limites no 7 de setembro, dando uma demonstração de força que a gente não pode desprezar nem menosprezar. E se ele continua mesclando a ação institucional com a luta de massas para dar continuidade à implementação de seu projeto de morte, desemprego e destruição, nós precisamos aumentar a pressão pelo fim de seu governo em todas as frentes. Ainda mais no momento em que a direita, entre muitas aspas, não bolsonarista, pisa o pé no acelerador para tentar chegar em algum nome viável para a chamada terceira via. Fizeram isso indo às ruas no dia 12 de setembro e continuam diariamente, fazendo, por exemplo, debates abertos na grande mídia, testando os nomes mais variados e organizando suas eleições internas, como no caso das prévias do PSDB. E em todos esses casos, ficou evidente que o adversário que as candidaturas da terceira via irão atacar será Lula e o PT. Foi isso que fizeram no dia 12 de setembro nas ruas, foi isso que Dória afirmou na inscrição de sua pré-candidatura nas prévias do PSDB, e é isso que o Ciro Gomes repete manhã, tarde e noite. Da nossa parte, é na luta social que precisamos crescer, seja para alcançar o objetivo de tirar Bolsonaro antes das eleições de 2022, seja para enfraquecê-lo, seja para obtermos nas ruas aquilo que a classe trabalhadora precisa obter também nas urnas, que é a derrota da direita e a eleição de Lula. É por essa razão, companheiras e companheiros, que ao longo de toda essa semana, cada uma e cada um de nós, em nossos locais de moradia, trabalho, estudo, em nossas entidades, organizações, movimentos, precisamos organizar e mobilizar para o dia 2 de outubro. Somente assim, com um trabalho permanente e cotidiano, vamos acumular forças para reocupar territórios e colocar força do povo pelo Fora Bolsonaro. E dito isso, a gente escuta agora a companheira Amanda Oliveira, militante do PT no Rio de Janeiro, também constrói a UEE do Rio, e fala pra gente da organização dos atos lá no Rio, com a participação da juventude e as pautas que incluem a luta contra as ações do governador Cláudio Castro. Salve, salve, companheirada e os ouvintes do podcast. Aqui é Amanda Oliveira, militante do PT e da Tendência Petista Articulação de Esquerda, e eu estou falando diretamente do Rio de Janeiro. Bom, hoje eu venho trazer alguns pontos. O dia 2 de outubro, que foi tirado como Dia Nacional de Mobilização contra Bolsonaro, que aqui no Rio de Janeiro vai acontecer às 10 horas da manhã, na Candelária, que fica no centro da cidade, e sobre os desafios da juventude, no Rio e no Brasil. O dia 2 de outubro tem um papel fundamental, gente, de mais uma vez amedrontar Bolsonaro e seus aliados fascistas neoliberais. É mais uma vez o povo indo às ruas de forma organizada e combativa para dar um basta ao projeto de fome da desigualdade. Não dá mais e o povo sabe disso. É por isso que o povo está indo às ruas, é por isso que, com partido ou não, o povo está fazendo valer a sua voz.
E os desafios da juventude são diversos. Lutarmos para resistir contra os que atentam contra as nossas vidas, defender a educação, a garantia do pleno emprego, a volta do pleno emprego e lutar por nossas vidas, já que a juventude negra e periférica continua a ser exterminada. No Rio de Janeiro, a barbárie é cada vez maior. As periferias não têm paz, as favelas não têm paz. Não se entra com livro, não se entra com educação, não se entra com esperança. Se entra à base da bala, à base da violência. E é na defesa desses que estaremos nas ruas dia 2 e todos os outros dias que forem tirados para as lutas. Com coragem e sem ilusões com os nossos inimigos e seus projetos, não vamos aceitar recuar. E tentaremos avançar contra Bolsonaro e seu projeto neoliberal da mesma forma que ele tenta avançar contra nós. Aqui no Rio de Janeiro o inimigo não muda, gente. Cláudio Castro, governador do estado, representa fielmente o bolsonarismo que nos mata, que entrega o pouco que temos e tenta destruir o que nos resta, visto todas as privatizações que o Rio de Janeiro vem passando. A entrega da SEDAI foi um ataque muito grande, perdas de muitos postos de trabalho. Periferias que continuam sem água não terão, nem a garantia desses direitos que são básicos. O aumento da fome, da violência, da desigualdade, do desemprego, o sucateamento são realidades do Rio de Janeiro e há muito tempo. Desde Cabral, Pezão, Witzel e agora com Cláudio Castro, todos face da mesma moeda. Então, dia 2, a juventude tem um dever e uma obrigação. Está organizada massivamente denunciando o avanço contra Bolsonaro. E aí, contra Cláudio Castro também, todos aqueles que tentarem contra as nossas vidas e vamos lutar mais uma vez para garantirmos a possibilidade de um futuro mais digno. Garantirmos um presente onde possamos viver, onde possamos existir e não só resistir. Então avancemos contra os fascistas da mesma forma que eles tentam avançar sobre nossas vidas. A esperança é vermelha e a história fazem os povos. Valeu, Amanda. Obrigado, companheira. E, pessoal, a Amanda é candidata a secretária estadual da Juventude do PT no Rio de Janeiro, pela tese Uma JPT do tamanho dos nossos sonhos. E do Rio de Janeiro a gente vai para o Rio Grande do Norte, onde o companheiro Daniel Valença, professor de Direito da UFERSA e vice-presidente do PT-RN, fala para a gente da situação na Argentina. Daniel já deu há algumas semanas um informe acerca do que estava acontecendo na Argentina, e volta hoje ao podcast para atualizar essas informações e também comentar um pouquinho como é que estão as coisas no conjunto da América Latina. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, está acontecendo agora no México a terceira rodada de negociações entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição venezuelana. Essa oposição, que nós já dissemos aqui em vários episódios, por anos tomou um caminho golpista. Então, para lembrarmos, foi recentemente que eles financiaram uma invasão mercenária em território venezuelano e, nos últimos meses, virou a ficha de que, por esse caminho, seria difícil derrotar a Revolução Bolivariana. Bom, essa terceira rodada quase que foi suspensa, porque o México, é o país que está tendo a proeminência na defesa da articulação dos países latino-americanos, das relações sul-sul, da soberania desses países, mas também tem a participação da Rússia, tem a participação da Noruega, e a primeira-ministra da Noruega fez uma fala na Assembleia Geral da ONU criticando o governo Maduro em relação aos direitos humanos no país. O que acontece é que, por óbvio, o governo questionou se a Noruega está lá para, como ente imparcial, contribuir para o avanço das negociações ou se o papel da Noruega é atuar a favor da oposição. Superado o impasse, acontece então a terceira rodada, vamos acompanhar de perto, porque pode ser decisivo para o mapa eleitoral e o próximo período venezuelano. Patrick, e na Colômbia está havendo uma chegada em massa de imigrantes do Haiti, já são mais de 20 mil pessoas e estão sendo liberadas apenas 500 passagens em direção ao Panamá. Elas estão situadas no município de Necoclí, acampadas em condições, subhumanas. E nós acompanhamos também o que aconteceu nos Estados Unidos, de uma repressão das forças anti-imigração a cavalo
contra o povo haitiano. Então, uma tragédia humanitária que está passando batido na mídia empresarial burguesa brasileira e que vale a pena a gente acompanhar. Na Bolívia, Patrick, o Fernando Camacho, aquele golpista que contribuiu para a chegada da Janine Áñez no golpe de Estado de 2019, ele está como governador de Santa Cruz e essa semana apoiadores seus tiraram uma Impala de um mastro que tinha sido alçada pela passagem do vice-presidente, né, Davi Choquehuanca. O que acontece é que a Impala é símbolo nacional, assim como a bandeira boliviana que nós conhecemos. E então os sindicatos de trabalhadores camponeses, indígenas, originários, CSUT-CB, as Bartolinas, enfim, as principais organizações populares daquele país, que são camponesas e são indígenas originárias, estão com a anuência de Evo marcando uma grande marcha para La Paz em defesa da Oipala e do governo do Arce, que inclusive desde que chegou à presidência, tem uma vez mais feito com que os dados econômicos da Bolívia dessem um salto, assim como foi nos anos de governo Evo, que ele era o ministro da Economia desse governo. Importante a gente acompanhar também as movimentações, o acirramento que acontece na Bolívia. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, pessoal, nesse fim de semana aconteceu uma eleição muito importante e muitas e muitos de nós acompanharam com bastante atenção. Eu estou falando das eleições alemãs. A companheira Rosângela, que é professora, militante do PT e da E, está na Alemanha. A gente entrou em contato com ela e ela fez um informe para a gente comentando os resultados dessa eleição. É o informe da companheira Rosângela, a Rosa, que a gente escuta a partir de agora. Gente querida, boa noite. O meu nome é Rosângela. Eu sou professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou filiada ao PT desde 1984, sou membro da AE, acho que desde 2000, e militante do movimento de economia solidária. Eu atuo nos últimos tempos com povos e comunidades tradicionais e também na rede de educadores populares do Nordeste. Veja só, eu queria partilhar com vocês um pouco da minha vivência e do que eu observei, né, estando aqui na Alemanha, das eleições que aconteceram ontem, né, no último domingo. Eu cheguei na Alemanha há 2 semanas, sempre tenho vindo para cá, porque fiz aqui meu doutorado em 2004 e sou casada com um alemão, então tenho ficado transitando nesses 2 países. Bom, então, começando, uma coisa que a gente já vê de cara, né? Digamos, a performance aí do partido da extrema-direita, né? O AfD, que eles chamam aqui de Alternativa para a Alemanha, né? Ele, apesar dele ter encolhido um pouco em relação à última eleição, a de 2017, ele saiu de 12,6% da população para 10,6%, diminuiu em torno aí de 2,3%. Eles ainda elegeram, gente, 83 representantes, né, dos 735 parlamentares que tem no Congresso alemão. A curiosidade é que esse partido, ele é muito forte no leste, exatamente no que a gente chamava da parte socialista no tempo da Guerra Fria. Então, este partido, o partido de extrema direita, ele é muito forte nesta região. Da mesma forma, na outra ponta, nós temos o Linkspartei. O Linkspartei é o partido da esquerda aqui, que também é oriundo do leste. E na época da unificação, se juntou com um bloco de esquerda que saiu do SPD, que é do Partido da Social Democracia, e formou aí o Linkspartei. O Linkspartei também teve um encolhimento bem maior do que a extrema-direita, né? Então, ele tinha 9,2% na última eleição no Congresso e diminuiu para 4,9%. Mesmo assim, ainda tem 39 vagas no atual parlamento. Eu acho assim ruim porque o Linkspartei do que eu consigo, gente, perceber, é o único partido de bandeira socialista aqui na Alemanha. Pode ser que tenha outros, eu não conheço. É claro que eu observei que nessas 2 semanas a grande imprensa
pelos debates e tal, a grande imprensa, eu via uma cobertura maior dos grandes partidos. Os extremos, como diz eles, o Linkspartei e o partido da extrema-direita, também não tinha muita expressão, pelo menos na mídia, na televisão, não vi muita coisa, não. Apenas os partidos tradicionais. Nesse caso, o SPD foi assim, teve um aumento bem significativo. Ele conseguiu tirar essa hegemonia do CDU, que é o Partido Cristão, né? E elegeu o SPD, ele elegeu a maior bancada no parlamento. Eles têm 206, isso juntando, evidentemente, o voto do distrito e o voto do partido, né? Vou falar disso daqui a pouco, mas a maior bancada no parlamento é do SPD. Eles receberam 25,7% dos votos. Antes eles tinham 20,5%, né? O CDU, que é o partido da Angela Merkel, né, que está presente em 15 estados, dos 16 da Alemanha, ele está em 15, e lá na Baviera, o CDU, ele é representado por um outro partido irmão, como eles chamam aqui, né, que é o CSU, está lá na Baviera. Os dois juntos, eles formam essa união do Partido Cristão, e eles têm 196 parlamentares. E segundo a imprensa aqui, este é o pior desempenho do partido desde as eleições da fundação deles em 1949. O que acontece do que eu vejo, né, que eles colocam aqui? Esse crescimento do SPD, da social-democracia, tem muito da migração de um grupo de eleitores do Partido Cristão, que insatisfeito com a posição do partido, acabou migrando aí para o Partido da Social-Democracia. Isso, numericamente, a gente vê um crescimento do SPD, mas eu não sei se, no que diz ao conteúdo, se esse realmente é apenas um crescimento de verdade do partido, com os princípios da social-democracia, ou se de fato é apenas um crescimento numérico advindo aí desses dissidentes ou desses insatisfeitos com o Partido Cristão. O Partido Verde, os Grünen, como eles chamam aqui, foi o que mais cresceu. Eles aumentaram aí 5,8%, saíram de 9% na última eleição para 14,8% agora. Se tornou a terceira maior força política na Alemanha. Do que eu vi, assim, os verdes, eles levantaram a candidata deles, a Annalena Baerbock, ela fala muito, né, da questão ambiental. Do que eu vi, a Alemanha passou nos últimos tempos por muita crise, que eles chamam de crise ambiental, muitas enchentes, aqui mesmo na região que eu estou, aqui em torno de Colônia, aqui mesmo na cidade menor, que é Rosrat, teve muitas enchentes, muita gente perdeu casa, o comércio todo prejudicado, tem muitas lojas fechadas ainda, e isso o partido transformou e utilizou para sua bandeira, de que isso são, e a verdade, tem muito de verdade nisso, né? Que essa mudança climática, né, tem ocasionado esse tipo de coisa, e as pessoas veem isso, então tem de fato o que aconteceu, e isso tem certamente algum impacto aí no imaginário popular, né, dessas pessoas, no meu entendimento. Bom, agora eles têm aqui o desafio de fazer essa coalizão, de discutir como vai ser essa coalizão aí para o governo na Alemanha. Enquanto eles não decidem, a Angela Merkel fica, né, nesse processo aí como chanceler nesse tempo de transição, mas os candidatos que os três partidos pelo menos têm, os três têm problema. O Olaf Scholz, que é o candidato do SPD, da social-democracia, ele é o atual ministro de Angela Merkel. E ele está envolvido, teve uns problemas aí com ele, em relação à história da falência desses bancos virtuais, dessas empresas aí, a empresa faliu e queimou bilhões de euros, e o pessoal disse que ele se foi omisso, enfim, está meio enrolado aí com essa questão, né? O candidato do CDU, inclusive o atual governo aqui do estado que eu estou, da Renânia Norte, é o Armin Laschet. Ele, bom, é presidente do CDU. A candidata dos Verdes é mulher, jovem, tem em torno de 40 anos, mas se envolveu num escândalo durante a eleição, por conta de um plágio que fez de um livro que ela escreveu, e aí foi descoberto que foi plágio, e não deu muito bem para ela, não.
Bom, isso é um pouco do resultado, né, do processo eleitoral. O sistema aqui na Alemanha, gente, é um sistema que eles parlamentarismo, né, com voto distrital. Então, eles têm esse sistema de que, na verdade, o voto, você vota para a Câmara, digamos, para a Câmara dos Deputados. Eles têm uma Câmara única, é a Câmara dos Deputados. E aí, deputados e deputadas, óbvio, né? Inclusive tem um transexual eleito aqui para o primeiro, né? Aqui na Alemanha. E aí você vota, né? Em 2 listas. Você vota no seu candidato do distrito. Então você escolhe um candidato no seu distrito e vota. Esse é o primeiro voto. O segundo voto é no voto da legenda. Então você vota também para o partido. No sistema, o que que você tem? Você tem a metade do parlamento é de candidatos que você votou direto e a outra metade é o voto do partido. Então é isso que junta e dá a quantidade de representantes que um partido tem na Câmara de Deputados. A formatação que eu falei foi essa que eu disse, com a social-democracia, CDU, que é o Partido Conservador Cristão, depois os Verdes, em seguida o Partido Liberal, depois a extrema-direita, depois o Linkspartei e formam aí o parlamento alemão. Mas, gente querida, eu queria realmente só partilhar um pouco da minha experiência aqui na eleição e desejar uma boa luta para todos nós, tá certo? Um grande abraço e até lá. Valeu, Rosa. Muito obrigado, companheira. E, gente, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, é um podcast que é totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país e, às vezes, fora do país. Publicações toda segunda e sexta-feira. Nos encontramos aqui na próxima sexta, mas aproveito para lembrar que na quinta tem a edição do programa Antivírus, com o companheiro Walter Pomar e a companheira Natália Sena, falando da conjuntura da semana. E reforço a importância de cada uma e cada um de nós organizar e mobilizar diariamente até o sábado, dia 12 de outubro, para que a gente ocupe as ruas com muita, mas muita gente lutando pelo Fora Bolsonaro. Saudações petistas e até mais.